A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, lição de número 4. E traz um tema aqui palpitante para os estudiosos da Bíblia. A estrutura da Bíblia. Este trimestre abençoadíssimo desse ano novo de 2022, estamos estudando lições bíblicas dominicais da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E essa lição de número 4, ela vai trabalhar sobre a estrutura da Bíblia. Domingo 23 de janeiro. E o nosso texto áureo está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. É muito interessante essa declaração do Senhor Jesus, quando ele está no caminho de Emaús com os discípulos, os dois discípulos. E ele faz uma declaração, e aí a gente consegue entender como que era a divisão do Antigo Testamento hebraico na época de Jesus. Então olha só o que ele diz. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Essa era a divisão em 3 partes do Antigo Testamento. Ainda é essa divisão para o judaísmo, Lei, profetas e salmos. São palavras do Senhor Jesus. E aí nós temos então a nossa verdade prática, que diz, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos. O primeiro teólogo que vai usar essa linguagem, Antigo e Novo Testamento, foi Tertuliano, do século III já. Esse teólogo, ele vai usar essa linguagem e vai colar, como a Antiga Aliança e a Nova Aliança, Então, Antigo e Novo Testamento. Claro que para os judeus são apenas escrituras sagradas. Eles não vão aceitar que a parte da Bíblia deles seja o Antigo, Eles vão falar que apenas as escrituras sagradas. Mas Tertuliano, um grande teólogo, ele percebeu isso, o antigo concerto e o novo concerto. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Apenas por curiosidade histórica, Tertuliano é o mesmo teólogo que deu o nome teológico de Trindade. Ou seja, se são 3 pessoas que subsistem eternamente em uma só divindade, então trata-se de uma trindade. Quem também deu esse nome, denominou a doutrina de Deus como único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, foi também o grande teólogo, Tertuliano, Trinitas, ele vai falar, quer dizer, é um conceito teológico. E a nossa verdade prática fala disso, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. É muito interessante nós compreendermos isso. O Antigo Testamento existe de fato diferença com as traduções católicas. Agora o Novo não. O Novo Testamento são 27 livros em qualquer Bíblia, seja de tradição católica ou protestante. Em relação ao Antigo Testamento, a tradição protestante ficou com a Bíblia judaica, que tem apenas 39 livros. A versão católica, aprovada no Concílio de Trento, tem livros adicionados, E ela tirou essa tradução por causa da tradução da Septuaginta, que eu já expliquei em outras aulas. Muito bem, vamos então verificar a leitura bíblica em classe, que é Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, que é o contexto do nosso textual. Então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textual. O textual então fala,
e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo, porque Jesus é a completude da lei, dos profetas e dos salmos, né? Então tinha que cumprir tudo. Então o nosso texto áureo, que está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, entre os versículos 36 a 49, é sobre a aparição do Senhor Jesus aos seus discípulos, quando ele está dialogando com aqueles que estão a caminho da cidade de Emaús, ou da aldeia de Emaús, conforme Lucas 24, 13 a 35. Esse texto áureo é a demonstração explícita que a vida e a obra de Jesus estava profetizada no Antigo Testamento. Então, por isso que nós não desprezamos o Antigo Testamento, é o alicerce. Ali estavam todas as profecias que foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Então ele fala assim: lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, lei de Moisés, profetas e salmos era a maneira que os judeus dividiam pedagogicamente o Antigo Testamento, né? Então, na época do Senhor Jesus era esse modelo. E nós temos confirmação histórica extra-bíblica. Por exemplo, os escritos do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo também faz essa mesma divisão. A Bíblia, então, é uma coletânea de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Eles foram reunidos em um só volume, né, vamos dizer assim, em um só projeto e em um processo denominado de canonização. É um processo longo, né? Como eu já disse em aulas anteriores, não é um concílio que fala a partir de hoje, nossa, não funciona assim. O concílio apenas ratifica o que já era usual. Então ele não inventa nada. Porque tem gente que tem a ilusão, acha que no concílio, lá no concílio de Niceia, né, 325, chefiada pelo imperador Constantino, aí a igreja criou a Bíblia. Conversa furada, irmão. Eu já vi cada conversa furada, é gente que, eu não sei, tem uma mente muito fértil para inventar coisas. O que ocorreu no concílio de Niceia? Oficializações importantes de algo que eles já criam. Por exemplo, é no concílio de Niceia que fica estabelecido que as duas naturezas de Jesus, né? Que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Mas eles já criam. Apenas oficializou que já criam. Assim também em relação à Bíblia. Olha, nós vamos acolher o Antigo e o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento. Mas isso aí eles já criam. Então só se oficializa. Precisa tomar cuidado, porque tem gente que acha que a igreja que teve autoridade sobre a Bíblia, a igreja não tem autoridade sobre a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade sobre a igreja, é o inverso. E quando inverte as coisas, a igreja entra para o caminho errado. Então, a Bíblia é que tem autoridade sobre a igreja, e não o contrário. Então, segundo o historiador Flávio Joséfo, eu quero ler para você, e você pode também acessar aí o meu site, www.professoralberto.com.br, e aí você baixa a lição, porque eu coloco essa fonte histórica do primeiro século, que é o historiador Flávio Joséfo. Olha só o que ele diz: temos somente 22 livros, de novo, aquela simbologia lá do alfabeto hebraico, né? 22 letras, 22 livros, que compreende tudo o que se passou. Mas por que dá 22 livros? Porque existem livros que são uma coisa só. Por exemplo, não tem essa separação de primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas. É tudo uma coisa só. Então vai diminuindo, dá 22. Tá? Então ele fala assim: temos somente 22 que compreende tudo o que se passou, e que se refere a nós, desde o começo do mundo até agora, e os quais somos obrigados a prestar fé. 5 são de Moisés, o Pentateuco, que refere tudo o que aconteceu até sua morte durante perto de 3.000 anos e a sequência dos descendentes de Adão. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador escreveram em 13 outros livros.
tudo o que se passou desde de sua morte até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas, e outros livros. Contém hinos e cânticos feitos em louvor de Deus e preceitos para os costumes. Então está sintetizado em 3 partes, é uma maneira pedagógica de ensinar a Bíblia, né? Isso está escrito então no livro História dos Hebreus, do historiador judeu Flávio Joséfo, do 1º século, especificamente no chamado Contra Appium, que é uma apologia, defesa da Bíblia contra o Appium, é o livro 1, capítulo 2. Você adquire o livro História do Povo Judeu da CPAD, a CPAD publicou o livro. Então Flávio Joséfo faz menção de 22 livros, se referindo à Bíblia de sua época, mas que é a mesma de hoje. Nossa tem 39, mas são as mesmas coisas que os 22, é que os 22 estão um pouco mais aclopados. Pelo fato de haver uma tentativa então de harmonizar os livros das Escrituras com as letras do alfabeto hebraico, então ele usa o termo 22 porque são 22 letras que tem o alfabeto hebraico. Assim, segundo alguns, o livro de Ruth era anexado ao livro de Juízes e o de Lamentações de Jeremias. Então, um era acoplado ao outro. No sínodo de Jamina, o sínodo de Jamina foi o sínodo judaico, por volta do ano 100 depois de Cristo. Ele fechou o cânon judaico. A partir dali, então, os judeus nesse sínodo falaram: esses são os livros que nós recebemos de Esdras e não pode ser acrescentado mais nada a partir de agora. Então eles oficializaram o que eles já criam, não criaram nada novo, simplesmente pegaram aqueles livros que eles tinham e falaram: essa é a Bíblia, nós não vamos acrescentar nada e nem tirar nada, tá? Bom, então isso foi no sínodo de Jamina. Agora, haviam naquela época, no ano 100 depois de Cristo, os livros apócrifos já existiam, mas os judeus não aceitaram, não. Vê se eles colocaram lá Bel e o dragão. Não, nada disso. Vê se eles colocaram lá 1º e 2º Macabeus. De jeito nenhum. Tá vendo? E eles poderiam ter colocado, porque eles estão no ano 100 depois de Cristo, mas eles não fizeram isso. Eles depuraram, falaram: esses livros são apócrifos, são histórias que não tem o autor, que possivelmente foi escrito por outra pessoa e usou o nome de algum outro para dar peso teológico. Então os judeus falaram: não, os livros canônicos, santos, dados por Deus, palavra de Deus, são esses reunidos por Esdras. Esdras havia já feito essa primeira coletânea. O sacerdote Esdras, quando ele veio do exílio para Israel, em Jerusalém, ele tomou esse cuidado, falou: não, vamos manter apenas os livros considerados por todos a palavra de Deus, e não essas outras histórias. Por isso que eles ficaram apelidados como apócrifos, ou seja, livros não inspirados. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, tirou alguns livros, porque ela tinha mais, né? Tinha mais livros apócrifos, hoje tem 46, mas tinha muito mais. Então, no Concílio de Trento, ela tirou, porque eram muito aberrantes, né? Muito exóticos certos livros. E ficaram esses, por causa da Septuaginta, a tradução da Septuaginta. Mas a Igreja Católica tem uma coisa que a gente precisa também, ao menos, respeitar. Em que aspecto? Pelo menos ela coloca lá que é livro de segunda mão, né? Ai, que fraqueza, né? Pelo menos ela escreveu lá: livros de segunda inspiração. Em outras palavras, não tem inspiração, porque não tem segunda inspiração. Ou é inspirado por Deus ou não é, irmão. Agora, livro de segunda inspiração, deuterocanônicos. Esquece, meu amigo. Que simplicidade da Igreja Católica fazer uma coisa dessa. Mas é que a Igreja Católica é uma instituição muito tradicionalista, né? Então ela quer, porque quer manter a tradição, né? Ela tem esse espírito de tradição, né? Ela não consegue se libertar disso, né? Em partes, a tradição é boa, porque ela pode, em partes, preservar coisas corretas, mas também entra muita coisa que não tem nada a ver, né? Então tem todo esse
todas as coisas têm esse lado positivo e esse lado negativo, né? Mas eu entendo historicamente porque que na época de Jerônimo, que fez a Vulgata Latina, a tradução, porque que ele manteve, né, esses livros. Ele escreveu para o Papa Damásio em Roma, que era o bispo de Roma na época, século IV já, perguntando, falou, olha, eu estudei hebraico, porque o Jerônimo foi um homem capacitadíssimo. Quando a gente visita Israel, eu levo os irmãos da igreja de Belém, lá na gruta, tem um local onde o Jerônimo traduziu a Vulgata Latina lá. Tem até uma estátua do Jerônimo lá. E é conhecido na igreja católica como São Jerônimo, né? Mas o Jerônimo, ele estudou com os rabinos a língua hebraica, ele era um homem preparadíssimo. E aí ele viu que esse livro não fazia parte do campo hebraico. Então ele também queria excluir. Mas antes dele tomar essa atitude, ele prudentemente consultou o bispo de Roma. Ligou, não tem nem telefone naquela época, entrou em contato com o bispo de Roma. E o bispo Damásio, que era muito conservador, falou, não, vamos fazer a tradução que nem a Septuaginta. Não pode tirar esses livros. Aí o Jerônimo, meio a contragosto, manteve lá na Vulgata Latina. Por isso que a Vulgata Latina tem os livros apócrifos. Mas na verdade não foi por Jerônimo o tradutor. Jerônimo mesmo não estava muito interessado em pôr isso aí não. Mas ele tinha uma autoridade sobre ele, que era o bispo de Roma, né? Como se fosse o pastor presidente da época, né? Aí o bispo Damásio falou, não, vamos deixar a tradução igual a Septuaginta, não pode mexer. Porque de fato Paulo cita muito a Septuaginta, mas não os livros apócrifos, né? Quer dizer, uma fraqueza também do Papa Damásio, né? E Paulo, de fato, os cristãos primitivos usavam a Septuaginta, mas não os livros apócrifos, né? Porque eles sabiam que era apócrifos, né? Então não ligava para aquilo. Agora, eu sei que tem gente que tem a Bíblia católica com os livros apócrifos, mas sabe que aqueles livros não têm inspiração nenhuma também. Eu conheço pessoas que têm, eu mesmo tenho a Bíblia católica, mas aqueles livros apócrifos eu sei que não é a palavra de Deus. Mas as pessoas sempre não sabem, né, coitado? Então, por isso que não pode usar essa versão com livros apócrifos, porque a pessoa simples, coitado, vai lá na hora do culto e eu quero ler aqui em 1 Macabeus. Ué, que fraqueza! Coitado, é novo convertido, não sabe, né? Então é melhor não usar essas versões católicas, porque embora a gente saiba que não tem nenhuma autoridade, mas o novo convertido não sabe, né? Coitado, né? Por isso que é boa essa lição, porque a gente vai ter a oportunidade de explicar por que a gente não usa versões católicas. Agora, por outro lado, o Novo Testamento não há problema nenhum você ver a versão católica. Irmão, mas pode até ler a versão Ave Maria? Pode, não tem problema, é editora Ave Maria, não é... Você não tem nada com isso, tá? Não tem problema. O problema é o Antigo Testamento, porque ali estão os livros apócrifos, né? Então, aí, a não ser se você for um estudante de teologia, um estudante, não tem problema nenhum, irmão, né? Eu tenho uma Bíblia católica muito antiga que meu pai me deu, quando meu pai era católico, né? Então, ele me deu essa Bíblia católica, eu guardo com muito carinho, é uma Bíblia antiga, e lá tem os livros apócrifos. Quando eu preciso estudar alguma coisa, para ver a ideia da época, a história, tudo bem. Agora não tem autoridade espiritual nenhuma, os apócrifos, só os canônicos, tá? Tem que ficar claro isso, tá bom? Bom, então a divisão da escritura em 3 partes, apresentada por Joséfo, lei, profetas e salmos ou escritos, é mantida ainda hoje na tradição judaica, e Jesus reconhece isso, conforme o nosso texto áureo de Lucas 24, 44. Entre os judeus, então, o Antigo Testamento era dividido de que forma? A lei, Torá chama em hebraico. A Torá, a lei. O que é a lei? A lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Irmão, eu vou repetir. Cuidado com essas historinhas aí. A lei de Deus é os 10 mandamentos. A lei do Senhor é o Pentateuco. Conversa furada, irmão. Lei do Senhor, lei de Deus, lei de Moisés, é tudo a mesma coisa, é a Torá. Os judeus creem assim. Quem fez essa separação de preceitos morais, preceitos cerimoniais, isso aí foi Santo Tomás de Aquino, em outro momento histórico, Idade Média. E depois a igreja adventista, para poder colocar a goela abaixo do mandamento,
por causa do sábado, né? Porque tudo isso é por causa do sábado. Então eles vieram com essa história, que os 10 mandamentos é lei de Deus. Não, lei é Torá, são os 5 primeiros livros. Ali tem história, ali tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte desse grupo. Agora, só porque eles querem defender o sábado, eles vêm com essas divisões. Não adianta não, eles sabem disso, porque eles são inteligentes, eles são estudiosos. Mas sabe como que é? Às vezes a pessoa, para defender o seu ponto de vista, sacrifica até a verdade. Isso que é muito triste, né? Eu, sinceramente, irmão, na minha oração eu peço para Deus, eu não quero ser manipulado religiosamente. Não posso, irmão. Se a Bíblia está falando uma coisa, só porque a minha denominação pensa diferente, eu vou querer ficar contra a Bíblia? Não posso fazer isso, irmão. Isso é uma desonestidade diante de Deus. Eu tenho o temor de Deus. Agora, ficar inventando coisa? Lei do Senhor, lei de Deus ou lei de Moisés é o Pentateuco, é a Torá. É a primeira parte, aos 5 primeiros livros. E aí vem B, os profetas, que aí no caso ele pôs como os 19. 4 anteriores, né? Que são o Josué, Juízes, Samuel e Reis, que para eles são profetas, né? E 3 posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. E 11, os 11 menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então dá ao todo 19. Então você vê que ele deixa tudo junto. Samuel, não tem 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, não tem, é Reis. É um englobamento só. Quer dizer, pedagogicamente o nosso modelo é melhor, é mais pedagógico, né? E finalmente, C, escritos e rolos. O que seria isso? Salmos, Provérbios e Jó. Esses são então os escritos. E os rolos? Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e Daniel. Uns dizem que Ruth entra lá como juiz, outros como os rolos. Não importa, eu sei que dá o quê? 22 livros divididos em 3 partes. Lei, escritos e profetas. Ou lei, profetas, escritos e rolos. Tá? Bom, assim, no nosso textuário aqui, de Lucas 24, 44, o Senhor Jesus declara que tudo já estava escrito na Bíblia, né? Por isso que ele fala, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Ó. Lei de Moisés é a mesma coisa que lei de Deus ou lei do Senhor. Olha aqui, Jesus falou lei de Moisés. Agora a pessoa fala, não, lei de Deus é uma coisa, lei de Moisés. Que conversa furada é essa, irmão? Não existe 2 leis, não. É uma lei só. Lei de Moisés, lei de Deus ou lei do Senhor, que é o Pentateuco. 5 primeiros livros, tudo é lei. Agora a pessoa quer pensar os 10 mandamentos só para colocar o sábado igual abaixo. Não pode, isso é desonestidade teológica. De jeito nenhum. Vem querendo, só vem com a pinça. Vou tirar os 10 mandamentos e apelidar de lei de Deus. O resto é lei de Moisés. Não, Jesus não falou isso não. Olha o que Jesus falou. Lei de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Os profetas e os salmos. É isso que Jesus falou. E é claro que eu vou ficar com Jesus, né? Não vou ficar com pseudos profetas aí que são sujeitos a todo tipo de erro, né? Então, esses livros hoje são os 39 ou os 22 lá aclopados. Mas não 46, né? Como ensina o catolicismo. O catolicismo tem 7 livros que colocaram, além dos livros, isso no Antigo Testamento, né? Além dos livros considerados livros canônicos. Eles têm 7 livros que não são canônicos. Um grupo de teólogos católicos mais esclarecidos, apelidado de deuterocanônico, de segunda mão, de segunda inspiração. Mas nós chamamos tudo de apócrifos, ou seja, não são livros inspirados por Deus. Tá bom? Então é importante esse textuário, um textuário muito rico, né? Muito lindo. Vamos para a introdução da nossa lição? Então a Bíblia Sagrada foi escrita majoratoriamente na língua hebraica e grega. Deixa eu fazer aqui um gancho. Ó, irmão, tem um monte de vídeo aí na internet, no YouTube, de gente desqualificada. Infelizmente, eu até gostaria que fosse qualificada, porque quanto mais gente qualificada, melhor. Mas gente que não tem qualificação para falar o que está falando. E vem com a história de língua sagrada.
A mesma ideia islâmica. Os muçulmanos falam que a língua sagrada é o árabe, só porque o Alcorão foi escrito em árabe e diz que tem até uma cópia no céu. Olha que coisa. Você não é que tem gente também hoje, cristãos, defendendo o tal da língua sagrada e falando para os irmãos, o irmão não pode falar Jesus. Não pode falar Jesus porque o nome do Messias é Yeshua, só pode falar em hebraico. Nome não se traduz. Quem que falou, irmão? Quem que inventou isso? São equivalências linguísticas. Yeshua no hebraico, Jesus em grego, Jesus em português. São equivalências, irmão. Não tem. Agora a pessoa, meu Deus do céu, não é que tem gente que acredita. Isso que é duro. Isso que é duro. É gente que acredita numa farsa. Farsa. Sabe o que é farsa? É farsa. Por quê? Olha o absurdo. Eles pegam a palavra hebraica, Yeshua, e falam, esse é o nome sagrado. Só vale isso. E aí acusa você, falando uma blasfêmia sem medida. Olha, a Igreja Católica inventou um nome que significa Deus cavalo. Ai, mas que mentira, que abobrinha, né? Para não falar outra coisa, eu nunca vi uma abobrinha tão grande como essa. Por quê? Olha o raciocínio falacioso dessa gente. Eu já disse isso e vou repetir. Ele pega e fala assim, ó, Iesus no grego, Ie significa Deus no hebraico. Ah, mas se é grego, como que vai significar em hebraico? Já começa o absurdo. O sus em hebraico é cavalo. Mas a palavra é grega, meu amigo. Para você fazer essa tradução, a palavra teria que ser hebraica. Pega a palavra hebraica, Yeshua. Aí vamos ver. Yeshua, que a ideia do Ié, o Senhor, né? É Salvador. Deus Salvador. O Salvador, Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus Salvador. Essa seria a tradução. Ah, mas vamos lá no grego. No grego é Iesus. Não tem tradução. É a mesma coisa, significa Deus Salvador, mesma coisa. Agora o camarada pega a palavra grega, Iesus, quebra ela em duas, a palavra grega. Olha a falácia. Olha a mentira deslavada, irmão. Pega a palavra grega Iesus, Ie, e traduz Ie, grego, dizendo que em hebraico significa Deus. E sus em hebraico, mas uma palavra grega, meu amigo. Como você vai pegar uma palavra grega e vai dar sentido? Meu Deus do céu, irmão, sabe, quando eu vejo uma pessoa falando um absurdo, uma falácia dessa, sabe o que eu penso? Num provérbio árabe, que diz assim, quem não sabe, e não sabe que não sabe, é um estúpido, deve ser evitado. Quem não sabe, e sabe que não sabe, é um ignorante, deve ser orientado. Quem sabe, e não sabe que sabe, é um sonhador, deve ser despertado. E quem sabe, sabe que sabe, é um sábio, deve ser imitado. Essa gente que faz essa lambança com as palavras, desonestamente, porque pegar uma palavra grega, quebrar ela no meio e dar tradução em hebraico, é de uma desonestidade, assim, abissal. Então, para mim, eles enquadram, sabe na onde? Na primeira parte desse provérbio grego. Não sabe, aliás, provérbio árabe. Não sabe e não sabe que não sabe. Aí é duro, né, irmão? Porque a pessoa não sabe e não sabe que não sabe. É um estúpido. O que nós vamos fazer com uma pessoa dessa? Não sabe e não sabe que não sabe, coitado. Porque não é possível que a pessoa não consiga entender que eu não posso pegar a palavra Iesus, que é uma palavra grego, e dividir no meio e falar Ie em hebraico. Não, mas a palavra é grega, como você está falando que é em hebraico? Para você falar em hebraico a tradução, você tem que ir para o hebraico, Yeshua. Para você, vamos traduzir do grego, Iesus, Salvador. Sabe como que é cavalo em grego? Cavalo em grego é hippos, da onde vem hipódromo, hipospótamos, né? Hipismo, é hippos, Filipos, né? Filipe, amigo do cavalo. Então, hippos é cavalo. Aonde que tem hippos aí no nome de Jesus? Quer dizer, é um absurdo, irmão. Sabe, faz rir. Só que tem gente que não ora, que não estuda, gente preguiçosa, que não busca orientação bíblica e cai nessa e sai papagueando. Agora encontrei o nome do Eterno.
o nome verdadeiro. Nunca mais vou falar o nome Jesus, porque Jesus significa Deus cavalo. Ai, que fraqueza mental, irmão. Que fraqueza. É o engano, está sendo enganado, coitado. Enganado. Aí vai parar numa seita religiosa. Vai ser manipulado pelos líderes religiosos. Porque quem faz isso são líderes que são narcisistas, que querem dominar o seu intelecto. Você não pode, você precisa pedir para Deus, sabe o quê? Discernimento de espíritos, para não ser dominado por esse tipo de falsidade, porque isso é falsidade, irmão. Falsidade. Então, a Bíblia, ela majoritariamente foi escrita em hebraico, mas o hebraico não é língua sagrada. Ah não, professor? Não é língua sagrada. Ou os judeus acham. O judeu pode achar o que ele quiser, irmão. É o direito que eles têm. Claro, eles, como a Bíblia está em hebraico, o Antigo Testamento, ele tem uma tendência a achar que aquela língua é sagrada, porque a palavra de Deus foi escrita. Mas acontece que eu pergunto para você, Deus falou com Adão. Em que língua que Deus falou com Adão? Se você fala que é um hebraico, é o maior absurdo, porque não existia hebraico. Não existia hebraico quando Deus falou com Adão. Quando Deus falou com Eva, não existia hebraico. Quando Deus falou com Noé, que língua que Deus falou com Noé? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Pergunta para Jesus quando você chegar na glória, se isso for muito relevante. Eu posso até achar que é possível o aramaico, por ser uma língua mais antiga. Pode ser, mas pode ser uma outra também, né? O que eu sei é que Abraão, Deus não falou em hebraico com Abraão. Isso eu tenho certeza. Tenho, absoluta. Abraão era de onde? Ur dos Caldeus. Qual é a língua de Ur dos Caldeus? Aramaico, irmão. Não é hebraico. Então Deus, quando falou com Abraão, olha, Estevão, o diácono, antes de ser apedrejado, ele fala no capítulo 7 de Atos. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão antes dele ir para Harã, quando ele morava lá na Mesopotâmia. Ou seja, em Ur dos Caldeus. Falou em que língua com ele? A língua que ele entendia. Qual era a língua dele? Aramaico. Agora, irmão, você não conhece inglês, Deus fala inglês com você? Tem lógica isso? Você nem conhece francês, Deus fala francês, você não vai obedecer porque você não entende. Para você entender tem que ser em português. E olha lá ainda, né? Tem em português, ele tem dificuldade, coitadinho. No caso de Abraão, foi aramaico. Aí Abraão foi para Canaã, entrou em contato com as línguas dos cananeus. Isaac já nasceu em Canaã, completamente envolvido na sociedade com línguas cananeias. É Jacó que você vê lá, e voltando para casa com Labão, quando ele foge da presença de Labão, aí você encontra uma possibilidade histórica de que o embrião da língua hebraica está presente ali, quando Jacó chama o monte de Gileade, né, em hebraico, e já o sogro dele, o Labão, vai chamar Jubal, alguma coisa lá, o nome do monte, em aramaico. É ali que aparece em hebraico, Gileade, em aramaico, Jubal, alguma coisa. Bom, então é ali que você começa a ver a sementinha da língua hebraica. O que é a língua hebraica? Uma mistura de língua, de aramaico, com línguas cananeias, línguas semíticas ou não. Aí tudo bem. Aí José desce com os irmãos, inclusive com Jacó, para o Egito, e ficam 430 anos no Egito. 430 anos, irmãos. Como que ele ainda falaria? Quer dizer, a língua hebraica passou um processo de língua egípcia. Até Moisés tem um nome egípcio. A Bíblia fala isso, que o nome de Moisés é um nome egípcio. Aí voltam para Canaã de novo. Irmão, não tem jeito de se achar que a língua hebraica é uma língua sagrada. Foi uma língua que teve um processo histórico de construção. Então pare de falar bobagem, de que tem que falar o eterno, não sei. Não inventa coisa, fica na simplicidade do evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo será salvo da tua casa. Esse é o evangelho básico, irmão. Tem gente que fica querendo, sabe, dificultar a salvação, né? Inventando coisas. Muito bem, então, a Bíblia foi majoritariamente escrita em hebraico, mas também em aramaico, como tem partes do profeta Daniel, e também em grego, o Novo Testamento. Agora, vai falar que a língua grega também é língua sagrada? Não, irmão. Só porque os evangelhos foram escritos em grego? Não, é uma língua importante, mas não precisa vir com essas conversas, né? Agora tem gente que fala que o hebraico é sagrado. E o Novo Testamento? Paulo escreveu, não é a palavra de Deus também? Escreveu em que língua? Em grego. Então o grego é sagrado também? Tá vendo como que não funciona a teoria dessa gente? Agora, o judeu eu até entendo que ele defende
o hebraico dele lá porque ele não crê no Novo Testamento. Mas você, irmão, que crê em Jesus, vem com essa história furada? É muita simplicidade, né, irmãozinho? Muito bem, então vamos lá. Majoritariamente foi escrito em hebraico, com partes em aramaico e em grego. Em um período aproximadamente de 1.600 anos, esse é o período, por aproximadamente 40 homens. Homens os mais diversos, né? Seus livros são divinamente inspirados e formam então o que ficou chamado de cânon, canonização, ou seja, vara de medir. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto, como a Bíblia está organizada. Olha que interessante, por isso que essa aula é importante. 1.1, definição do termo Bíblia. Eu já dei essa definição basicamente na primeira aula, mas vamos voltar aqui. A palavra Bíblia não tem na Bíblia. Tá? Isso é importante, porque tem gente que eu não creio na Trindade porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Então também você não crê na Bíblia também, porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Então você não crê também que Deus é onipresente, porque a palavra onipresente não está na Bíblia. Um dia eu falei isso para uma testemunha de Jeová, ela falou para mim, o senhor sabia que na Bíblia não aparece a palavra Trindade? Eu falei, sabia? Falei, e o que você acha que significa isso? Significa, se a palavra não está na Bíblia, então não existe Trindade. Falei, bom, então também não existe Salão do Reino. Como que não existe Salão do Reino? Tem um aqui mesmo. Não existe, porque a Bíblia não fala de Salão do Reino. Não tem na Bíblia. Você já leu na Bíblia alguma vez que os irmãos estavam indo no Salão do Reino? Não tem. Então também não existe. Então se você usar o mesmo raciocínio dele, meu Deus do céu, você vai entrar num caos. Não é porque a palavra não existe, é que não exista a ideia. Por quê? Trindade, Bíblia, onipresença, teocracia, são palavras de cunho teológico. A doutrina está na Bíblia, não está o conceito, porque o conceito é uma criação teológica. Muito bem, então é o cada Bíblia. Bíblia, no latim, é um substantivo feminino, singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150, já na época cristã, os cristãos começaram a usar então esse termo grego, tá Bíblia. E isso teve a ideia de Sagradas Escrituras, conforme você vê Paulo falando em Romanos 1:2. 1.2, o cânon da Bíblia. Olha que interessante, a expressão cânon vem do hebraico kané. Kané significa vara de medir, vara que mede. O termo corresponde ao grego cânon. Cânon é a palavra grega, que significa régua. Tá? Desse modo, então, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação. É uma régua. Tá? Quais são os livros que passaram por essa régua? Quais são os livros que realmente têm essa perspectiva? São só os 66 livros da Bíblia, irmão. Os 66 livros da Bíblia é que tem esse nome, que passaram por esse processo de canonização. Em vista disso, o termo canônico passou a designar 66 livros e aceitos como divinamente inspirado. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como única regra de fé e prática. Os concílios só oficializaram o que eles já viviam. Então os concílios não inventaram nada. Nós precisamos desconstruir esse conceito católico de que a igreja tem autoridade sobre a Bíblia, porque foi no concílio de Nicéia 325 que oficializou a Bíblia. Erro histórico, erro clássico. Por quê? Porque eles apenas oficializaram o que eles já criam. Assim como os judeus também oficializaram no Sínodo de Jamina, no ano 100, o Antigo Testamento, dizendo que tem 22 livros, que é o equivalente a 39 livros nossos. Mas eles só oficializaram o que eles já criam. Tá? É isso que é importante, porque senão dá a impressão que alguma denominação tem autoridade sobre a Bíblia. Não tem. É a Bíblia que tem que ter autoridade sobre nós. Tá? 1.3, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra diatek, que é a berit no hebraico. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, concerto. O concerto de Deus com a humanidade, claro. Então no Antigo Testamento foi inaugurado por Paulo, o Antigo Testamento, quando ele fala em 2 Coríntios 3,14,
Teologicamente é Tertuliano que vai usar esse termo, mas Paulo já usa. Claro, ele não inventou nada, né, irmão? E refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus, as Escrituras. Então, Paulo fala do Antigo Concerto, né? Não fala exatamente Antigo Testamento. É Tertuliano que vai usar essa ideia. Mas Paulo já dá essa indicação. O que é o Antigo Concerto? Leis, profetas e salmos. É antigo no sentido de ter se cumprido. Não que é antigo no sentido que não tem validade. Precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, se é antigo, então não vale. Não, irmão. Claro que vale, porque o novo está alicerçado nessa estrutura antiga, né? Então é antigo num outro sentido, tá? Que é a primeira aliança, seria a segunda aliança, né? O termo Novo Testamento foi usado para se referir então ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança, como diz as profecias. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, conhecido como as Escrituras, 2 Pedro 3, 15 e 16. Então é Antigo Concerto e Jesus, o que faz a fiança da nova aliança. Então o teólogo Tertuliano, pegando esses termos, falou, então é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Resuminho do tópico 1. A Bíblia divide-se em 2 testamentos, divinamente inspirados. Então a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados. Tá? Vamos lá então. 2. O Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. Então a classificação do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje aí da sua Bíblia, são os seguintes grupos. Essa é uma divisão pedagógica. Basicamente se dividiu em 5 partes. Seria o Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, poéticos e profetas maiores e menores. Então, assim, apenas para o estudo. A pedagogia faz isso, né? Facilita no estudo. Então, ele seria dividido basicamente em 5 bloquinhos: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Então, o Pentateuco é a lei, constituído de 5 livros. Livros históricos são 12 livros, de Josué a Esther. Poéticos, 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. São 5 livros. Livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Os maiores, 5 livros, e os menores, 12 livros, de Oséias a Malaquias. Então, essa divisão, ela é uma divisão cristã teológica. Os judeus mantêm a tripartite, a divisão tripartita, ou tripartite: lei, profetas e salmos ou escritos. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente do conjunto dos livros do Antigo Testamento, são os mesmos 39, então, utilizados por nós. 2.2. Como que foi a canonicidade? O processo, eu já falei, mas eles usaram 3 colunas, 3 bases para fazer a canonização. Primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado por Deus ou não. Então a própria Bíblia faz essa descrição. E você vê isso em Neemias 9:30, em Zacarias 7:12, 2 Pedro 1:21. 2. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Lembra que eu disse que já estava em uso, eles já tinham como a palavra de Deus. E 3. Preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Esses são então os 3 fatores basilares. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento, esses 39, foram recebidos, guardados como inspirados e autorizados por Deus, portanto dotados de veracidade e de autoridade. 2.3. Particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado Bíblia de língua de Canaã. Olha, língua de Canaã, porque houve uma fusão do aramaico com as línguas cananeias. Isaías 19:18. Você pode ler lá. Vamos ler? Isaías 19:18. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 19 e versículo 18. Diz assim:
naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará cidade da destruição. É uma profecia. Ele fala da língua de Canaã. Tá? Muito bem. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe também. O último livro canônico foi do profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430, antes então do terceiro século a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescentado no código, no cânon. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, no ano de 1227, já depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos, e por volta de 1445, o Antigo Testamento também foi dividido em versículos, capítulos e versículos, né? Tá bom? Então, resumindo do tópico 2, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos, profetas maiores e profetas menores, por isso que dão 5 partes, né? Muito bem. E, finalmente, então, o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela Igreja, né? Após a morte e ressurreição de Jesus. Igreja não é denominação ou estrutura física de paredes, estou falando de pessoas, né? Então, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e foram classificados em 4 grupos principais: evangelhos, históricos, epístolas e a revelação, que é o Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros e seja católico ou protestante, todos têm a mesma. 2. A canonicidade do Antigo Testamento. Quais foram os critérios de avaliação do Novo Testamento? Aliás, Novo Testamento. É a mesma coisa do Antigo, irmãos. Os critérios são os mesmos. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas da inspiração do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 2,13, 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21. Né? Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início, os escritos falsos foram refutados pela Igreja. A Igreja, eu já falei para vocês, existem livros, epístolas de Paulo, inteirinhas que foram escritas para combater o engano, como, por exemplo, a epístola de Paulo aos Gálatas. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou apenas esses 27 como livros canônicos. Existe, por exemplo, nós temos a falta da primeira carta de Paulo e da terceira carta. Na verdade, ele escreveu 4 cartas à Igreja de Corinto, mas nós só temos hoje na nossa Bíblia 1 e 2 Coríntios. Primeiro, na verdade, é a segunda. E a carta de 2 Coríntios seria a 4ª. Se perdeu, mas a igreja não foi atrás disso. Só ficou com as que eram aceitas universalmente nas comunidades. Tá? Um exemplo que eu dei. Particularidade do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos no grego koiné. Tá? Segundo a tradição, só o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, tinha sido escrito em hebraico, e segundo a tradição, ele mesmo traduziu para o grego. Por que koiné? Porque era a língua da época. Agora vai falar que a língua koiné também é sagrada? Porque você falar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, então o hebraico é sagrado, então o grego também é sagrado, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Tá? Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Então vamos dar um exemplo. Talita cumi, né? Menina, levanta-te. Abba, pai, né? Meu pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então são citações que estão lá no meio da citação grega. O conjunto dos livros canônicos foi escrito até o 1º século, na verdade. O último livro é Apocalipse de João, por volta do ano 96. Por fim, em torno de 1555, o Novo Testamento foi dividido em versículos. Tá? Então ele era dividido em capítulos, né? Em 1227, ele foi dividido em versículos, mas em capítulos, mas só mesmo em 1555 é que ele foi dividido em versículos. Resumindo, os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação. Muito bem, então o conjunto dos 66 livros forma o único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem então o cânon do
do Antigo e Novo Testamento. Os critérios para avaliação de canonicidade são inspiração, reconhecimento, preservação dos livros. A comprovação desses critérios revelam que as Escrituras foram aceitas e preservadas, apenas os livros autorizados por Deus. E Deus continua abençoando sua vida. É uma lição muito rica, muito bonita. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você para acessar o meu site. É www.professoralberto.com.br. Quero pedir para você compartilhar essa aula para outras pessoas, muitos que nem podem assistir à Escola Bíblica Dominical. E convidar você, se você tem recursos econômicos, vamos visitar Israel comigo, tá bom? Entre em contato aí com a Renova Turismo, aí estão os telefones e vamos fazer essa viagem na Terra Santa. Vai ser bênção sobre a sua vida. Que Deus continue abençoando você e sua família. Fique na paz do Senhor.